sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Esse texto fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amém? Não é o seu carro, aqueles que colocam lá no carro como se fosse uma proteção espiritual, né? A pessoa coloca assim lá no carro, assim, ó, propriedade exclusiva de Jesus. Não é, aquilo lá não é, o nosso carro não é de Jesus, o nosso carro é nosso, amém? O teu carro é seu, a sua casa é sua, sua roupa é sua, não é nada de Jesus. É tão interessante que se eu perguntasse para você, você está sentindo a presença de Deus? Você pode falar assim, não estou sentindo. E é natural que isso aconteça. Nós podemos não estar sentindo a presença dEle, não sentimos nenhum arrepio, não sentimos vontade de chorar, não sentimos vontade de ficar alegres, mas sentimos que é uma atmosfera diferente, é a presença dEle. Ainda que a gente não venha, que nós não venhamos a sentir a presença dEle, Ele está aqui. Porque a palavra dele diz, onde houver dois ou mais, eu estarei no meio deles. Você crendo, nós crendo, acreditando, sentindo ou não sentindo, ele vem, e ele veio, e ele está aqui. E a cada momento em que nós prestamos atenção, nós podemos ver o quanto ele consegue fazer por nós, na medida que nós permitimos. Deus, ele não invade, o diabo invade, o inimigo invade a sua vida, invade a sua personalidade, invade a sua mente, sopra sobre ela, e às vezes muitas pessoas dão ouvidos ao diabo, a Satanás, e acabam destruindo a sua própria vida, a sua própria história. O que diz o texto? Em primeiro lugar, geração eleita. O Senhor nos elegeu, mesmo o mundo nos condenando, o Senhor nos elege. Nos elege para nós representarmos aqui, porque Ele diz que nós somos geração eleita. Todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, descemos das águas para o batismo, começamos então a fazer parte do reino. Nós somos eleitos a partir do momento que entramos na obediência da palavra. Em segundo lugar, ele fala que nós somos sacerdotes reais, sacerdócio real. O que isso significa? Que todos nós recebemos a mesma porção, todos nós recebemos a mesma unção. Há uma grande diferença no sentido que Deus dá uns, coloca uns para fazer determinadas funções. Só que todos nós somos sacerdotes diante de Deus, diante da graça de Deus. Amém ou não amém? Logo em seguida Pedro fala que nós somos nação santa. O mundo pode não querer, não crer, não acreditar, mas a Bíblia diz que a partir do momento que nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos a santidade dEle. É claro que o nosso comportamento, a nossa vida de devoção, nossa vida com a identidade de Deus, nós então andamos em santidade ou não. E ele diz então que nós somos povo exclusivo de Deus. Isso significa que no momento em que nós entregamos a nossa vida diante de Deus, diferente daquele que não entrega, essa é a diferença, que no momento em que Jesus morreu, ele deu acesso ao trono da graça, do favor imerecido. A nossa oração, então, ela é ouvida, não porque nós somos melhores do que aquelas pessoas que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. A nossa oração, ela é ouvida porque na doutrina da justificação mostra que quando nós entregamos a nossa vida diante de Deus, Ele nos redime e nos justifica. Ele tira o pecado de nós e coloca a vida dele em nós, diferente daquele que não se entrega. Então a nossa oração então passa a ser ouvida diante do Pai, porque nós chegamos diante dele sem pecado. Digam graças a Deus. Por isso que nós devemos andar neste tempo em que Deus preparou, com fé, resiliência, diga fé, resiliência e determinação. Por que a fé? Porque a fé ela nos impulsiona e nos dá força para nós continuarmos a caminhada nos dias difíceis.
É para isso que a fé vem diante de nós. Então, quem nós temos procurado? É onde nós fazemos, então, a essa pergunta. Se a fé é aquela que nos faz fortalecer ou nos colocar como fortes nos tempos difíceis, quem nós temos procurado? Quem você tem procurado nos tempos difíceis da sua vida e da sua história? Quem você tem procurado na hora do desespero? É nisto que nós constituímos a fé como aquela que nos direciona. Se Deus cumpre com a sua palavra, e no momento em que nós compreendemos que Ele cumpre com a palavra, diga, Deus cumpre com a palavra, é na introdução, mesmo que nós não sentimos, não venhamos a sentir a presença dEle aqui, mas Ele está aqui, porque Ele cumpre com a sua palavra. Deus não depende da minha adoração, não depende da tua adoração, não depende da minha glória ou da tua glória. Se nós dermos glória a Deus na hora do culto, tá bom. Se nós não dermos glória a Deus na hora do culto, também tá bom. Porque Deus, Ele recebe a glória em todo o tempo, a anjos que o tempo todo estão glorificando a Deus. Então, no momento é melhor a gente dar glória a Deus na hora certa do que na hora errada, sim ou não? Sabe aquelas vezes, aquele irmão que dá glória a Deus na hora errada? Você fala assim, ó, se você continuar assim, você vai para o inferno, irmão, glória a Deus. Não dá para dar glória a Deus nessa hora, dá? Não, então é uma glória fora de ordem. Nós devemos prestar atenção naquilo que a gente fala. Porque às vezes a gente está tão motivado para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, que às vezes nós devemos, em um determinado momento, dar um passo de fé, nós confundimos esse passo de fé. Então a fé é este fundamento. Então, há um mundo espiritual e um mundo natural. Quem está comigo, diga amém. Esse é o primeiro ponto dessa palavra, o mundo espiritual e o mundo natural. O mundo espiritual não vai garantir sucesso no mundo natural. Não é o que a palavra fala. Nós temos que visualizar o mundo espiritual para que então o sucesso que nós podemos, o que nós podemos declarar como sucesso? Diferente das conquistas, dos bens materiais. Nós podemos declarar como sucesso sentir a presença de Deus e continuar crendo na nossa salvação. Quem está entendendo, diga amém. Há um texto no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, que mostra uma diferença muito forte no mundo espiritual e no mundo natural. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, diz assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Eliseu, homem de Deus, fala para o teu irmão, você é um homem de Deus. Olha lá o que ele viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Havia um confronto espiritual. Havia uma guerra natural entre pessoas, veja bem, havia uma posição natural onde Eliseu estava sendo combativo em relação àquela situação que eles estavam vivendo, havia um combate natural, uma guerra entre pessoas. É muito interessante, importante que você, né, Maia, que você entenda esse aspecto entre o espiritual e o natural. Eliseu, quando viu aquilo, ele buscou a intervenção de Deus. Ele buscou de uma forma espiritual para que Deus viesse e entrasse com providência naquela questão, naquela guerra natural. E no momento em que Eliseu, ele fala com Deus, Deus manda então a proteção sobre a vida de Eliseu. Mas os servos que estavam junto com Eliseu não via. Ele não conseguia ver aquilo que o servo de Deus estava vendo. Então a Bíblia diz o quê? Que Eliseu, ele ora. Ele pede a Deus para que mostre, para que o moço veja aquilo que ele está vendo. Que havia uma insegurança por parte da equipe do servo de Deus.
qual a insegurança que pode ter diante de você a julgar que aqueles que estão ou que está à sua frente têm menos poder do que aqueles que você julga que têm? Então, a Bíblia diz que o Senhor vai lá, através do profeta dele, e ora. Coloca de novo o texto lá. E o servo de Deus, ele ora a Deus, ele fala com Deus. Fé, diga fé. Diga, a fé nos conduz a um ato de fé. E o ato de fé é orar. Olha lá. E orou quem? Eliseu. Ele orou e falou assim: Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos. Meus irmãos, Jesus, no momento que ele nos convida para a ceia, nos convida para cultuar, é para nós entrarmos na presença dele e não sairmos da mesma forma. Não sairmos do mesmo jeito, senão não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo no tempo em que nós estamos vivendo agora. Se Eliseu não orasse para que o servo dele enxergasse que diante dele havia uma proteção espiritual e havia ali uma chama viva, havia carruagem de fogo que guardava o servo dele e veio a destruir a todos aqueles que estavam contra o servo de Deus. Se nós estamos aqui para receber uma porção adequada naquilo que nós precisamos, para orar, para que o nosso entendimento mude, porque nem tudo, há um ditado no mundo que diz que nem tudo que reluz é ouro. Estou certo ou errado? Acertei nesse. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha tem valor. E sabe por que Deus quer que a igreja comece a despertar? Porque haverá o tempo onde o falso profeta vai começar a se manifestar. O espírito dele já está na terra. Mas a Bíblia diz que o falso profeta iria operar milagres e maravilhas, e iriam enganar a muitos, inclusive os da fé, por conta daquilo que a pessoa está buscando. Se nós nos colocarmos na posição de buscarmos as coisas do mundo, buscarmos as coisas tão somente que nos dão prazer, só as coisas que nos alimentam, que nos dão uma certa alegria, nós teremos sérios problemas. Porque nós vamos sair do foco real, que é estar na presença do Espírito Santo e conseguindo através dele andar com fé e transmitir a esta fé. Então, quando a gente fala de fé e resiliência, o que é a resiliência da palavra? É lidar com as adversidades da vida. Lidar com essas adversidades e nós superarmos estas adversidades e vermos nessa adversidade uma oportunidade. É isso que é a resiliência. Quando o problema chega diante de nós, a palavra resiliência ela vem de envergadura, de elasticidade. Resiliência na tradução significa um elástico esticado. Pode esticar, 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 mas não vai quebrar. Profetiza sobre a vida do teu irmão. Diga, o problema vai vir sobre você, mas não vai te quebrar. Amém? O Senhor vai te levantar, vai te fortalecer e vai te dar graça se você estiver na fé e agir com resiliência. Porque a palavra de fé é para quem está na fé. Não adianta a pessoa pegar uma porção vazia daquilo que for colocado e falar, ó, Deus está falando que eu vou conquistar, eu vou receber todas as coisas e que eu não vou cair, que eu não vou quebrar. É para quem está na fé. É para quem consegue suportar o momento e o dia ruim, porque a Bíblia diz que os dias não seriam fáceis, que haveria tribulação. Havia momentos ruins, é nesses momentos ruins que nós devemos ter a força e o poder no Espírito Santo.
E eu falava comigo esses dias, comigo mesmo, é claro, eu falo comigo mesmo e depois eu falo ao público, não é? Se eu não falar comigo mesmo, eu não consigo falar ao público, porque antes tem que falar comigo. Se não falar comigo e não surtir efeito na minha vida e mudar a minha história, não vai surtir efeito na sua vida e mudar a sua história. E às vezes nós estamos tão preocupados, se você é daqueles que se preocupam com o que os outros vão pensar de você, ou com o que os outros vão falar de você, você está lascado, irmão. Porque tem muita gente que não quer o teu sucesso. Quem está entendendo, diga amém. Não quer o teu sucesso. Aí você vai dormir preocupado. Nossa, será que tem gente falando de mim? O que estão falando de mim na rede social? O que estão falando de mim no oculto? O que estão falando de mim nos cantos? O que estão falando de mim por aí? Nossa, aí você vai dormir com dor de cabeça e acorda com dor de cabeça e acorda se culpando. Acaba se degladiando diante de uma situação. Alguns se sentem menos crentes, menos fiéis por conta das coisas e das adversidades da vida que traz sobre a pessoa. É algo tão assim interessante, meus irmãos, que no mundo natural é muito comum nós precisarmos de alguma coisa. E se nós olharmos, e Deus falava comigo sobre essa pureza no corpo. Quando eu falo da pureza, entenda aqui que eu vou falar. Não é de destruição animalista ou destruição em relação à prostituição. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu falo de pureza, é do nosso corpo impuro, do nosso corpo de dores, do nosso corpo em que tem problemas, amém? Então, se você é daquela pessoa que se culpa por um monte de situação que está acontecendo, Deus quer um alívio na sua alma. Porque se você olhar no seu círculo social, se você olhar diante das pessoas que estão diante de você, não há ninguém puro no corpo. Às vezes uma pessoa acorda com dor de cabeça. Quem já acordou com muita dor de cabeça? Você, mês a mês, tempo em tempo, você tem enxaqueca. Às vezes tem que procurar um médico, um psiquiatra, fazer uma fórmula e melhorar aquilo. E tomar um medicamento, porque você está com um problema momentâneo. Diga, problemas são momentâneos. Isso é ser resiliente. O problema ele passa. Não se julgue pior do que outra pessoa, porque você está precisando agora tomar um medicamento. Não se julgue pior. Ah, mas Deus não me cura, e vem aquela história, porque tem curandeiros por aí, tem pessoas que são falsos na fé. Eu posso fazer uma oração e você ser curado, quem está comigo diga amém. Mas pode também não acontecer nada, porque é para a glória de Deus e não para a minha glória. Então, você começa a olhar diante do seu social. Você vai ver que naquele dia você teve enxaqueca, tomou um medicamento e passou. Aí você começa a ver no seu meio social que tem uma outra pessoa que também toma o medicamento. Mas a gente está querendo olhar para o outro, porque a gente está preocupado com o que o outro pensa. O que o outro vai pensar se eu tomar um medicamento? Aí você começa a olhar que um toma medicamento para dor de cabeça. O outro vai na academia e toma um shape. O outro toma bomba. O outro toma um pré-treino, o outro toma um pós-treino e depois toma uma dipirona para tirar a dor do corpo. Quem é assim diz amém? Todo mundo impuro. Aí uma pessoa não se sente bem na beleza, vai lá e coloca um botox. Quem não coloca um botox, coloca um preenchimento. Quem não se sente bem com o corpo, toma um monjaro. E quem não toma um monjaro, participa de outras espécies de tratamentos, que está tudo bem, diga, está tudo bem. Então fala para o teu irmão, não tem ninguém puro, fica em paz. Ninguém puro. Todo mundo busca uma alternativa. Aí a gente se condena, porque nós oramos naquele dia e não passou a dor. A dor de cabeça, talvez você tenha passado por alguns momentos assim, e não está tendo a resiliência necessária para enxergar as coisas como nós deveríamos enxergar. Porque existe uma visão humana, diga visão humana, natural, e uma visão espiritual. Na visão humana, é a visão natural das coisas, é aquilo que nós estamos vendo que nem sempre é positivo. Então, o que nós precisamos para melhorar a resiliência? Evoluir
a mente espiritual. Diga para o teu irmão, evolua a sua mente espiritual. Sabe por quê? Que tem coisas que é para o Senhor resolver. Você já ouviu isso milhares de vezes. E tem coisas que é para você resolver. Digam graças a Deus. Às vezes você não está enxergando bem. O que você precisa fazer? Usar óculos. Quantas pessoas estão usando óculos aqui? Porque tem mania de óculos. Aí a pessoa começa a verificar, ela começa a se culpar porque ela tem que usar óculos. Usa óculos, meus irmãos. A pessoa começa a se culpar porque ela está num lugar em que ela não evoluiu a mente espiritual dela. Então é algo para ela resolver. Ela está com um problema em que ela tem que resolver em 3 dias. Esses dias teve um amigo que olhou para mim, sentou do meu lado, eu estava num problema junto com ele, e ele falou assim, você não sabe o que eu esqueci. Eu falei, o que você esqueceu, dentre tantas coisas que você esquece? Eu esqueci de pagar aquela guia. Eu falei, eita, 2 coisas que eu tenho para te falar. A primeira, ok, tranquilo, já passou, amém? Ele falou, beleza. A segunda que eu vou te falar, antes você tinha 50%, agora você vai ter que pagar 100%. Agora você vai ter que pagar tudo. Por quê? Mas não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Se não tem remédio, como é que tá? Como é que é o ditado? Estou bom de ditado, hein? Que não tem remédio, remediado está. Então, nós devemos escolher melhorar a nossa mente espiritual. Em segundo lugar, nós precisamos de uma mudança no estilo de vida espiritual. Primeiro foi mudança do estilo de vida natural. Agora é uma mudança de estilo de vida espiritual. Nós temos que fazer o quê? Mexer no nosso estilo de vida espiritual. Diga para o teu irmão, mexa no seu estilo de vida espiritual. Sedentarismo natural no corpo é prejudicial ou não? Sim. Sedentarismo espiritual também é. O que é o sedentarismo espiritual que a palavra fala? O sedentarismo espiritual retarda as bênçãos que Deus tem como promessa e acaba gerando um dano tanto espiritual como natural. Isso significa que nós temos que balancear as coisas. Nós temos que promover saúde para o corpo, saúde para a alma e saúde para o espírito. Se nós sairmos do sedentarismo só para o corpo e não cuidarmos da alma e do espírito, tudo começa a ficar ruim. Então nós temos que ter o quê? Mudança no estilo de vida espiritual. Mas como que nós podemos fazer esta mudança? Nós temos que detectar no que sentido esta mudança do estilo espiritual é importante. Se você começa, por exemplo, no mundo natural, sentir dores quando levanta, sentir dores quando senta, sentir cansaço quando caminha, não consegue caminhar bem, não consegue sentar sem dor, levantar sem dor, ficar sentado sem dor. Isso é um indício que você está sedentário, sim ou não? Então você precisa fazer alguma coisa. No sedentarismo espiritual, começa com a frieza espiritual. O que é essa frieza espiritual? A frieza espiritual, ela não causa sintomas. Nenhum coach vai falar isso para você. Todos vão falar que você pode tudo naquele que te fortalece. Mas como chegar naquele que te fortalece? Você pode conquistar todas as coisas, mas como você vai manter essas coisas que você conquistou? A frieza espiritual, ela traz um sintoma vagaroso. É como aquele sintoma natural que nós não enxergamos, que nós não vemos, que não é detectado pelo meio natural. No mundo espiritual, a frieza espiritual, se nós não mudarmos o estilo de vida espiritual, ela começa a se espalhar. E no momento em que ela se espalha, quanto menos se espera, ela se instala. Aí começam as desculpas.
Aí começa ali o antropomorfismo, começa então nós gerarmos situações que acontecem nos outros e não acontecem em nós. E começamos a dar as desculpas, porque há uma frieza espiritual, há uma mornidão espiritual e a pessoa não muda o estilo de vida espiritual e quer sentir a presença. Sabe o que eu falo com os pastores? Que não adianta você não se preparar embaixo para rogar o poder em cima. Você se prepara embaixo, para que quando você chegar em cima para falar, você esteja preparado para o Espírito Santo te usar. Porque no mundo espiritual é uma luta. Você falar e anunciar a palavra de Deus, para que seja inteligível espiritualmente às pessoas espirituais. Porque a Bíblia diz que a pessoa natural, ela não discerne as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, apóstolo Paulo fala, que elas se discernem espiritualmente. Vou falar de uma maneira inteligente que todo mundo compreende. As coisas espirituais só serão compreendidas por meio daqueles que estão na fé e não dão desculpas, que não compreendem a palavra, porque a palavra é difícil. Leia a Bíblia. Leia a ortodoxia da Bíblia. Leia o contexto da Bíblia. É o livro mais inteligente no mundo. Se nós lermos as palavras da Bíblia, do grego, do original, do aramaico, nós não vamos compreender, eu não vou, você não vai. Por isso que as palavras da Bíblia, elas se discernem, ou seja, nos dão inteligência espiritual para compreender a vontade de Deus. É diferente de outras doutrinas. Então, quando a gente começa diante de Deus, a gente busca uma determinação. Diga para o teu irmão, você precisa ser uma pessoa determinada. O que é uma pessoa determinada? A determinação nos ajuda exatamente a nós transformarmos os obstáculos em oportunidades. Oportunidades que nós perdemos ao longo da vida. Mas o que nós precisamos fazer para haver uma mudança no estilo de vida espiritual? Diga, check-up espiritual. Quando você vai viajar, você faz um check-up no seu carro, sim ou não? Pastor, eu não tenho carro. Quando você vai viajar, todo mundo tem uma mala, sim ou não? Você vai passar uma semana viajando. Você vai preparar a mala, sim ou não? Aí a esposa chega para o marido e pergunta, você colocou meia? Colocou cueca? Colocou camiseta? Colocou pijama? Colocou pelo menos uma blusa? Ah, esqueci a blusa. Homem esquece, não adianta. Colocou chinelo? Não, não coloquei, esqueci de chinelo. Colocou desodorante? Também não coloquei. Coloca necessaire? Não sei onde está. E nós somos assim, os homens. Quem é homem aqui diz amém? Eu estou lá em casa procurando as coisas, eu falo assim, ó, não estou achando. Esse dia eu estava procurando, como que chama aquele negócio mesmo, de coar? Peneira? Estava fazendo um suco putel, estava procurando a peneira. Falei, meu Deus do céu, já mudaram de lugar de novo? Não estou achando. A pastora foi lá, pegou e falou assim, ó, sempre esteve aqui. Para mim, nunca esteve ali. Sempre esteve no lugar que eu achava que estava. Abri a gaveta, tem que estar aqui. Homem é assim, minhas mulheres, minhas irmãs. O homem, ele abre um lugar e fala assim, ó, tem que estar aqui. Mesmo que não esteja, tem que estar lá. Então, quando a gente começa a fazer um check-up espiritual, é para nós não ficarmos doentes espiritualmente. Por que a Bíblia diz que há muitos que dormem? Muitas pessoas estão dormindo na fé. Eu não tenho culpa. Deus não tem culpa. A igreja não tem culpa se um dia você teve uma decepção espiritual. As pessoas não são iguais, meus irmãos. Os pastores não são iguais. Os relacionamentos não são iguais. Não é porque num não deu certo que nós não temos mais que confiar nos outros.
O que nós precisamos compreender é que diante do check-up espiritual, nós precisamos verificar os sintomas. O primeiro sintomas, temos vários, mas um dos sintomas de uma pessoa que está naufragando na fé, ela não tem vontade de orar. Na sua casa, primeiro se pergunta, por que eu não tenho orado? Depois pergunta para a tua esposa, para o teu marido, para a tua família, quando vem falar com você, você orou? Você tem orado? Você tem buscado a presença de Deus no check-up espiritual? O primeiro sinal de esfriamento espiritual é não ter vontade de orar. O segundo sintoma de esfriamento espiritual é não ter vontade de ler a Bíblia. Você lê a Bíblia na sua casa? Pastor, não gosta de ler a Bíblia. Ouça a Bíblia. Ligue a Bíblia no seu celular e ouça a Bíblia. Se você não ora, se você não lê a Bíblia e fala que é crente, está longe. Está chegando diante de você e o esfriamento espiritual. Eu preparei 3 aqui indícios. E o terceiro, não ter vontade de ir para a igreja. O que a palavra fala? Alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Eu não tenho vontade de ir para a igreja. Eu não tenho vontade de orar. Eu não tenho vontade de ler a palavra. Eu não tenho vontade de ir para a igreja. Olha aqui para mim. O que eu vou falar com você, eu vou falar sobre com muita modéstia. Eu fiz 4 cursos universitários. Algumas pós-graduações. Falei que ia fazer a última, não venci. Me venci, estou fazendo outra. Olha para mim, você acha que eu sou uma pessoa burra? Eu não sou uma pessoa burra. Você acha que eu sou um idiota? Eu não sou um idiota. Você acha que eu falaria para você ir para a igreja se eu não vou? E eu não vou na igreja porque eu sou pastor. Eu vou na igreja porque é a casa de Deus. Mas pastor, teologicamente, nós não somos a casa de Deus, nós não armazenamos o Espírito Santo dentro de nós, sim, espiritualmente, teologicamente, sim, aceitamos Jesus, ele passa a habitar dentro de nós, mas quando você está sedentário, você faz exercício todos os dias, na sua casa, ou você faz na academia? Tanto faz, você faz exercícios, ou na sua casa, ou na academia. Se você está com dores, você toma o remédio, ou você luta e fala assim, eu não vou tomar remédio. Ou você toma. Se os traços de envelhecimento estão chegando, e você acha que precisa melhorar, você vai lá ou não vai? Então percebe comigo, que quando há um sedentarismo espiritual, nós justificamos a nossa falta de dedicação à oração e colocamos desculpas. Mas as desculpas, para mim, está tudo bem, porque o pastor não manda na vida de ninguém, sim ou não? Mas diante de Deus, não. Haverá um momento que Deus vai falar assim, você poderia ter me buscado, e você não me buscou. Você poderia ter feito, e você não fez. Culto de ceia, culto de família, diga amém. Quem está comigo, diga graças a Deus. Ah, então vamos lavar roupa suja? É claro que não. Nós vamos nos purificar mais ainda. E há um momento na palavra sobre aquelas pessoas que também estão no altar e vivendo uma vida de qualquer jeito. E talvez, por algum momento, você olhou para essas pessoas. Mas sabe o que vai acontecer? Fique em paz, você não precisa julgar. Você não precisa fazer nada. Porque a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, ela julga. O Senhor diz na palavra dele, você orou, curou a muitos, profetizou sobre muitas pessoas, você fez muito na terra, mas o Senhor vai falar para essas pessoas, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não te conheço.
orou, curou no nome de Deus. Estavam no altar. Mas a Deus não se engana. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então, quando Deus vem diante de nós, é porque Deus quer que a gente tome cuidado com a nossa vida. Se você tem tido esses 3 sintomas, cuidado, porque a doença pode se agravar. Aquele que você acusou e que você falava, que hoje continua fazendo, em algum lugar por aí, certo ou errado, continua, você absorveu tanto a culpa da pessoa, em que hoje você não faz, porque você perdeu a fé, diga fé, resiliência e determinação. Continue com fé, continue com resiliência, continue com determinação, porque aquilo que Deus tem preparado para você, é para você. Aquilo que Deus tem para colocar na tua vida, é na tua vida. Esses dias eu estava conversando com um amigo, pastor amigo, e eu sempre faço um voto de fé, e Deus me tocou de abençoar a vida dele, eu falei, eu vou abençoar a sua vida, e eu abençoei a vida dele, e eu estava na clínica, ele foi fazer um tratamento, eu falei assim, eu estou te abençoando, e na igreja dele eu falei assim, olha, eu vou te abençoar, eu vou fazer meio a meio, aquilo que eu entrego de oferta e diz da minha clínica, eu vou entregar metade para você e metade na minha igreja. As pessoas estão muito ruins, meus irmãos. As pessoas hoje estão tão preocupadas com aquilo que havia de comer ou de beber, que elas não estão subjugando as situações. Naquela mesma semana, depois de um dia, eu fui abençoado e a minha esposa foi abençoada. Não vou falar quem foi, porque não tem autorização, mas eu fui abençoado e o nome do Senhor vai ser glorificado. E quem me abençoou, também será abençoado. Porque é assim que Deus faz, a Bíblia diz, eu vou honrar os que te honram. O teu irmão, a tua casa, a tua família, é fonte inesgotável de honra. Agora nós temos que honrar todo mundo? Não. Nós temos que fazer para todo mundo? Não. Só para aqueles que Deus nos direcionar. E se Deus direciona, porque se eu chego para o meu amigo, ele não precisava, sabia? Não precisava. Ele não precisava, o projeto que ele estava fazendo na igreja não precisava. Mas por honra, Deus falou para mim, honra, eu fui e honrei. E Deus falou para outras pessoas, honra eles, e eles vieram e me honraram. Diga para o teu irmão, quero profetizar, que você será fonte de honra. Diga, você vai honrar, e você vai ser honrado. Diga com fé, resiliência e determinação.